Neste vídeo eu separei uma pequena história só para te mostrar o quanto você pode aprender inglês usando esse recurso. É surreal como você pode aprender tanto inglês através de história. Olha, através de história o seu vocabulário aumenta muito, porque você aprende novas palavras de forma muito profunda e sua compreensão vai para um nível totalmente diferente. O resultado é realmente inquestionável. Então, se você quer começar a aprender inglês de forma muito mais profunda, quer começar a entender o inglês muito mais, então acompanha comigo neste vídeo e veja como a história pode ajudar a melhorar o seu inglês e você sair desse nível que está e ir para um nível de compreensão muito maior. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos para o conteúdo deste vídeo a partir de agora. Então veja bem, aqui na tela do meu computador eu tenho uma história, uma pequena história, e aqui é a versão dela em texto. A gente vai estudar essa história, a gente vai compreender o que está ocorrendo aqui. Mas olha só, sempre que você for estudar algum texto, é importante que você tenha também o áudio desse texto, porque você precisa estar sempre ouvindo. É pelo ouvir ali que você vai evoluir muito mais o seu inglês, o seu listening, a sua capacidade de entender. Então precisa sempre ter o áudio. Então por conta disso, eu tenho também aqui, além da versão em texto, eu tenho o áudio. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio aqui para você ouvir uma única vez, e aí depois a gente vai trabalhar o texto, para a gente compreender o que está acontecendo aqui. E você vai ver a quantidade de palavras que você pode aprender através de uma história. Por quê? Esse aprendizado, ele se torna muito mais forte, muito mais profundo, porque essas palavras estão amarradas num contexto, numa história muito forte ali. E aí, por conta de ser uma história, a história em si, a gente tem uma facilidade muito grande de lembrar, de guardar as informações ali. E aí essas palavras que você aprendeu novas, estando contidas nessa história, você vai guardar, vai lembrar com muito mais facilidade dessas palavras por conta da história em si, porque essas palavras estão bem contextualizadas. Então, quanto mais contextualizada tiver uma palavra, mais fácil é de você reter essas palavras e de você ter uma compreensão muito mais profunda. Então, sem mais delongas, ouça o áudio a partir de agora. É um áudio curtinho, com menos de 1 minuto, e depois a gente vai trabalhar o texto para melhorar a sua compreensão e você aprender muito vocabulário e sair daqui com um nível de inglês maior do que quando você entrou. Então, ouça a partir de agora o áudio que eu vou colocar aqui para tocar. The Sahara Desert is the hottest place in the world. It is in northern Africa and covers 11 countries. It is really hot there because it's near the equator. The desert is the same size as the United States. Only a few animals live there, like camels, goats, and vipers. And only a few plants can live there, like cactuses and olive trees. Not many people live there either, because there isn't enough water. There are even huge sand dunes as high as 180 meters. The average temperature in the Sahara Desert is over 30 degrees, but it can be as high as 50 degrees during the hot period. Ok, então você ouviu aqui a história, a versão aqui do áudio. E aí você vai ter um nível de compreensão aí, para cada pessoa vai ser um nível diferente. Vai ter gente que vai ter entendido metade, menos da metade, mais da metade e por aí vai. E aí, como que você aumenta a sua compreensão? Você precisa da versão do texto, porque ele vai te ajudar muito também. Então, essa dupla aí, texto com áudio, é fundamental para você aprender inglês, para você evoluir de fato no seu inglês. Porque o áudio vai trabalhar o seu listening e o texto vai apurar, vai te dar mais precisão de compreensão e tudo mais. E você ganhar intimidade com as palavras, ficar cada vez mais familiarizado com elas. Então o texto é importantíssimo. E como que nós vamos trabalhar o texto aqui dessa história? Então nós temos toda a história aqui, E a gente vai
parte por parte. Vamos aqui pegar, né, frase por frase. Então, vamos separar aqui. Temos a primeira frase. O que está dizendo aqui na primeira frase? A primeira frase diz o seguinte: The Sahara Desert is the hottest place in the world. De novo. The Sahara Desert is the hottest place in the world. O deserto do Saara é o lugar mais quente do mundo. E aí eu vou colocar aqui a tradução embaixo para você acompanhar com mais facilidade. E né, só um adendo aqui, por exemplo, você que está começando ali, você pega um texto desse, que tenha o áudio também, você não entende muito bem, é importante você trabalhar com a tradução, porque a tradução vai dar é meio que um trampolim, vai adiantar a sua vida, para você trabalhar na compreensão com muito mais rapidez, você entender logo o contexto da coisa ali, o que está acontecendo. Então, é importante você ter a tradução também, principalmente logo no começo, no início ali, que você ainda está naquela fase de construção de seus primeiros vocabulários. Conforme a sua compreensão vai aumentando, o seu vocabulário também, você vai precisando cada vez menos de tradução. Então, aqui embaixo, o que está dizendo? Vou colocar logo aqui abaixo. O deserto do Saara é o lugar mais quente do mundo. Tirar o negrito. The Sahara Desert is the hottest place in the world. Olha, eu coloquei em destaque aqui em vermelho a palavra hottest. O que quer dizer hottest? Como já deu aqui no significado, você já consegue entender que hottest, né, tem a ver com temperatura, quente. Se eu separar aqui, ó, hot test. Esse hot aqui é quente, como você já deve saber, hot. Quando acrescenta-se esse sufixo na palavra hot, fica hottest. Então só o hot é quente. Esse test, esse sufixo aí que acrescentou, a palavra que era quente agora fica o quê? Mais quente. Então sempre que você tiver esse sufixo, vai acrescentar ali o mais. Se é quente, então fica mais quente. Então hottest significa mais quente. Só a palavra hot, sozinha, fica quente, entendeu? Uma informaçãozinha interessante, porque você vai identificar esses padrões ao longo da sua jornada aí, com outras palavras também, entendeu? Com esse acréscimo aí desse sufixo que dá um significado a mais na palavra. Então, só mais uma vez. The Sahara Desert is the hottest place in the world. O deserto do Saara é o lugar mais quente. Hottest, mais quente. Então você já aprendeu aqui uma palavra. Talvez ela fosse nova para você. Então, se ela não é nova, então tem aí um reforço, está reforçando essa palavra aí na sua mente, na sua memória. Hottest, mais quente. Então vamos prosseguir, né, com a história aqui, separando sempre em frases aqui para ficar mais fácil de a gente deglutir esse negócio. Então vamos lá. It is in Northern Africa and covers 11 countries. Mais uma vez. It is in Northern Africa and covers 11 countries. O que está dizendo aqui? Está falando do deserto do Saara, né? Então aqui é o que? It is in Northern Africa. Está no norte da África. Quem? O deserto do Saara. Mas você pode traduzir de forma diferente. Ao invés de estar no, você pode colocar fica no. Para nós é até melhor, soa melhor isso, né? Fica no norte da África. And covers 11 countries. E cobre, né? Ou abrange 11 países. Então, eu destaquei aqui duas palavras. Pode ser que a palavra country seja uma palavra nova para você e eu não destaquei aqui, faz parte. Então, country, país, countries, países. Mas eu destaquei essas duas aqui. Northern, que é o que? Norte, simplesmente norte. Então, it is in Northern Africa. Fica no norte da África. Northern, mais uma palavra aqui que você aprende, norte da África. And
covers. Covers aqui é cobre ou abrange, né? De abrangência, cobre, ocupa um espaço ali, né? Envolve aquilo ali. Não, covers. Se for só cover, você vai ver que essa palavra cover, ela pode significar capa. Carrega esse significado também, né? A capa, ela cobre. A capa cobre alguma coisa. Ela envolve alguma coisa. Então, cover, capa, covers, capas. Se você for olhar lá individualmente, aqui está covers. Mas para o nosso contexto aqui, nós não vamos usar a palavra capa como significado. Nós vamos usar a palavra ou cobre ou abrange. Então ficaria assim: fica no norte da África e cobre 11 países. Ou fica no norte da África e abrange, né, 11 países. Então, basicamente isso aí. Então você já aprendeu aqui, dentro da história, mais duas palavras. E aí, esse aprendizado ele é mais forte porque as palavras estão amarradas no contexto da história ali. Você vai lembrar da história. O deserto do Saara fica no norte. Como que é norte? Northern ou north. North. Vai depender muito da situação. Northern, norte da África. O deserto do Saara fica no norte. Então esse northern você pode lembrar com mais facilidade, porque tem muita coisa ligada a isso aí, a essa palavra dentro da história. And covers, cobre, né, abrange 11 países. Então a palavra covers fica muito mais forte aí para você, porque está muito bem contextualizada e o nosso cérebro tem uma facilidade maior de aprender dessa forma. E aí, vou colocar aqui para você ir acompanhando a tradução, né? Fica no norte da África. Vou colocar aqui. Então, concluímos aqui a segunda linha, né? It is in North Africa and covers 11 countries. Fica no norte da África e abrange 11 países. Quem abrange 11 países? O deserto do Saara. The Sahara Desert. The Sahara Desert covers 11 countries. Então vamos continuar. Agora nós temos aqui a próxima linha. E eu vou separar aqui para a deglutição ficar mais fácil, né? A gente conseguir lidar melhor com isso. Então é uma dica boa para você quando estiver trabalhando um texto mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Trabalha frase por frase. Fica mais fácil de você aprender. Então o que está dizendo na próxima frase aqui? It is really hot there because it's near the equator. Mais uma vez. It is really hot there because it's near the equator. O que quer dizer aqui? É realmente ou é muito quente lá, porque fica próximo do Equador. Deixa eu já colocar aqui o significado, a tradução para você acompanhar. Então, é muito quente lá, porque fica próximo do Equador. Então, it is really. Esse really aqui, se você assistiu o vídeo anterior aqui no canal, eu expliquei um pouco que esse really, embora ele pode significar realmente, ele também tem uma função de ênfase. E aí você pode traduzir aqui como muito, ao invés de realmente, né? It is really hot. É realmente quente, que cabe também, ok. Mas como sendo uma ênfase, seria o que aqui? É muito quente. Esse really aqui é de muito, muito quente lá. É muito quente lá. Por quê? Porque fica próximo do Equador. E aqui eu destaquei uma palavra. E essa palavra aqui é near. Esse near aqui, ó, ela pode significar perto, você pode traduzir como perto. É sempre essa intenção de proximidade. Então, perto, próximo, né? E aqui poderia ter uma outra palavra, né, no inglês, que é o next. Next. E aí depende muito do contexto, qual que fica melhor para ser utilizada. Conforme você vai, né,
consumindo, aprendendo, você vai ganhando essa sensibilidade, você vai vendo as palavras sendo utilizadas ali em contexto diferente, qual que é utilizada, qual que não é, qual que cabe melhor, qual que não cabe. Isso aí vem com o tempo, conforme você vai aprendendo e ganhando essa sensibilidade do idioma. É um processo natural, você não precisa ficar se preocupando com isso. Basta você seguir ali estudando e esse resultado ele simplesmente vem. Então é isso aí. It is really hot there because it's near the equator. É muito quente lá porque fica ou está, para nós aqui é melhor fica próximo do Equador ou fica perto do Equador. Entendeu aqui? Beleza, então você aprendeu uma nova palavra, near. Near tá amarrado ao quê? Tá dizendo que o deserto é muito quente. Por quê? Porque fica perto do Equador. Quente porque é perto do Equador, perto, near. Olha como que a palavra near está muito bem fundamentada ali, contextualizada, e você tem uma facilidade maior de reter essa palavra. Não estou falando de memorizar, esquece isso. De reter por conta do contexto. O contexto ajuda demais. Você não está aprendendo uma palavra solta ali, aleatória, né? Para você ter que gravar, memorizar essa palavra. Não, você está aprendendo ela dentro de contexto. Aqui é a força, mora a força da história. A história é uma ferramenta muito poderosa para você evoluir no seu inglês. Então agora vamos partir para o próximo parágrafo, para a próxima frase aqui. O que está dizendo na próxima frase? Olha, the desert is the same size as the United States. Mais uma vez, the desert is the same size as the United States. O que quer dizer aqui? Está comparando o tamanho do deserto. Então, o deserto é do mesmo tamanho dos Estados Unidos. Basicamente isso que quer dizer. Eu vou colocar a tradução aqui para você ir acompanhando melhor. Então fica isso aqui, ó. O deserto é do mesmo tamanho dos Estados Unidos. E aqui eu separei, eu destaquei uma palavra que pode ser nova para você. Talvez a palavra desert tenha sido aqui neste vídeo uma palavra nova para você, né? Embora ela seja bem intuitiva, né? Deserto, desert. Mas pode ser que ela tenha sido nova para você e eu não incluí aqui. Mas ela é bem tranquila de você, né, ali entender que é deserto. Então, the desert is the same size. Aí eu destaquei a palavra size. Size simplesmente significa tamanho. Size, the size of something. O tamanho de alguma coisa. Então, the desert is the same size as the United States. E aí a palavra size vai ganhar uma coisa mais forte aí para você, uma impressão mais forte. Por quê? Porque aqui a história está comparando o tamanho do deserto do Saara com o tamanho do país Estados Unidos. Então tem algo forte acontecendo aqui, the size, né? O tamanho do deserto do Saara, no caso, is the same size, é do mesmo tamanho as the United States, que os Estados Unidos ou dos Estados Unidos, e por aí vai. Então você aprendeu mais uma palavra aqui que está bem contextualizada. O próximo aqui, only a few animals live there, like camels, goats and vipers. Mais uma vez, only a few animals live there, like camels, goats and vipers. O que está dizendo aqui? Apenas alguns animais vivem lá, como camelos, bodes ou cabras, né? Tanto faz, bodes ou cabras, e víboras, que pode ser traduzido como serpente, cobra e por aí vai, né? Vipers. Então, eu destaquei aqui, nessa pequena frase aqui, 4 palavras que podem ser novas para você. E de novo, pode ser que a palavra only seja nova para você, mas eu separei algumas aqui que eu achei mais interessante. Only, somente ou só. Esse few aqui, para esse contexto, é alguns. Only a few animals
only ou só, ou apenas, ou somente. Para nós aqui cai bastante legal o apenas. Apenas alguns animais live there, vivem lá. Like camels, goats and vipers. Camels, goats and vipers. Também destaquei aqui. E aí você já aprende que a palavra camelo é camels. Camels. Camels, camelos. Ou camelo, camel. E goats pode ser cabra, bode. Camels, talvez você não soubesse que era camelos ou camel, camelo. Goats, talvez você não sabia que cabra ou bode, né, é goat em inglês. Bodes ou cabras no plural, goats. Ou só cabra ou só bode, goat. Talvez você não soubesse que é assim no inglês, goat. E vipers. Talvez você não soubesse também que a palavra no plural, vipers, víboras. E aí mais algumas palavras que você aprende. E aí de novo, você vê que são animais que estão correlacionados com o deserto. Então você tem uma amarração de contexto aqui muito boa e que facilita você ir retendo cada vez mais essas palavras. E aí você aprendeu, né, algumas delas aqui. Aí eu quero destacar, por exemplo, aqui, a palavra few. Only a few. A few pode significar alguns ou poucos. Few, alguns, poucos. Só que você tem que tomar um cuidado, porque existe uma estruturinha onde essa palavra faz parte, que é a seguinte: quite a few. Quite a few. Que fica isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, quite a few, quite, né? Quite a few. Só a palavra quite, ela já pode significar bastante ou muito. Quite, bastante. Então, essa junção aqui de quite a few, porque a palavra few pode significar alguns ou poucos, não significa aqui que quite é bastante e vai ficar bastante pouco. Não se engane com isso. Então você tem que prestar atenção nas situações. E conforme você vai se expondo ao inglês, você vai pegando essa coisa aí de forma natural. Então aqui, quite a few, ela ganha um significado de vários. Embora a palavra few, por si só, ela pode significar só alguns ou poucos. Mas ela junto, nesse contexto aí, nessa estrutura quite a few, geralmente vai ser bastante, vários, né? Então você tem que tomar cuidado com essa situação aqui. Então você aprendeu a palavra few, que é nesse contexto aqui ela sozinha, fora daquela estrutura que eu acabei de te mostrar, ela significa pouco, alguns e por aí vai. E também a outra palavra, camels, camels, camelos ou camel, camelo. Goats, bodes ou cabras e vipers, víboras. E aí eu vou colocar aqui a tradução. Agora a gente vai para a próxima frase, né? Separando em frases. E aí o que está dizendo aqui? And only a few, olha a few de novo. Only a few plants can live there, like cactuses and olive trees. Cactuses and olive trees. Então, você viu aqui que eu separei, que eu destaquei duas palavras que podem ser novas para você. Cactuses and olive. Cactuses and olive. Olive trees. Então, mais uma vez. And only a few plants can live there, like cactuses and olive trees. O que aqui está dizendo? Apenas algumas plantas podem viver ou sobreviver lá, né? Poderia ser, né? Sobreviver lá. Por quê? Porque é deserto, é um lugar árido, é um lugar inóspito, né? Poucas coisas podem viver nesse lugar. Então, e apenas algumas plantas conseguem viver lá, como cactos e oliveiras. Então você já aprendeu que a palavra cactus em inglês é cactuses, cactuses. Ou cacto, cactus, cactus. Oliva, olive, olive, olive. E aí, presta atenção numa coisa aqui que eu quero destacar. Olha, and only a few plants can live there. A palavra can aqui, né, a maioria vai saber que é can, pode ser traduzida como pode, né? Uma das principais traduções aí para o português é pode, can.
pode. Can't, não pode. Então, a palavra can, pode. E aí, se você fosse traduzir com esse significado, ficaria assim: apenas algumas plantas podem viver lá. Só que aqui, esse can não é de permissão, de pode, não pode. É de condição, de que consegue ou não consegue. Então, você traduz, para ficar uma tradução melhor, ao invés de você dizer podem, você pode traduzir como conseguem, porque fica melhor. Então, e apenas algumas plantas conseguem viver lá, como cactos e oliveiras. E aí a gente segue com a história, né? Olha só o que está dizendo aqui. Not many people live there either because there isn't enough water. Mais uma vez. Not many people live there either. Por quê? Why? Because there isn't. Is not. Esse isn't aqui é uma junção, uma contração do is not. Então, because there isn't enough water. E aí o que quer dizer aqui? Também não muitas pessoas vivem lá. Também não muitas pessoas vivem lá. Ou também não há muitas pessoas que vivem lá porque não há água suficiente. Então, not many people live there either because there is enough water. E aí eu destaquei aqui duas palavras. A palavra either, que tem alguns significados. E aí o que vai determinar qual desses vários significados que essa palavra either possui vai ser na situação ali é o contexto em si. Qual desses significados que essa palavra carrega pode ser mais adequado para esse contexto aqui. E aí você tem que ir criando essa sensibilidade. E ela vem de forma natural, não se preocupe. Então a palavra either pode significar ou, pode significar ambos, pode significar também, pode significar cada e pode significar algumas outras coisas também. Para esse contexto aqui, eu não vou traduzir ela como ou, como ambos ou como cada. Para esse contexto aqui, tá melhor a palavra também. E aí vai ficar como? Também não há muitas pessoas que vivem lá. Imagina se eu traduzisse como ou. Ou não há muitas pessoas, não ia fazer muito sentido. Ou se eu traduzisse como cada, ficaria cada não há muitas pessoas. Também já não rolou. Se eu traduzisse como ambos, ambos não há muitas pessoas, também não ia dar certo. Então você utiliza o bom senso ali e você vê o que se encaixa melhor. Qual dos significados que aquela palavra carrega pode ficar melhor na tradução. Para esse caso aqui é o também. Então você aprende aí que a palavra either pode significar, além de outras coisas, pode significar também. E com isso você vai ganhando uma noção muito melhor de vocabulários. Em outra situação, num outro contexto, com outro tipo de conteúdo, você pode encontrar essa mesma palavra either, onde ela não vai estar significando também. Ela pode estar significando ambos, ou cada, ou qualquer outra situação. E aí você já está consciente disso. Porque uma mesma palavra pode carregar vários significados. E cada um deles ser adequado para determinado contexto diferente. Pois bem, então ficou também não há muitas pessoas que vivem lá, porque não há água suficiente. E aí temos uma outra palavra que eu destaquei aqui, enough. Não tem muito mistério. Enough, que quer dizer o quê? Suficiente. Talvez essa palavra fosse nova para você. Digamos que ela seja nova, essa palavra enough. Enough, suficiente. E aí você vai lembrar dela com muito mais facilidade. Por quê? Porque está num contexto onde está dizendo que não há muitas pessoas vivendo lá no deserto do Saara. E tem um motivo para isso. E qual é o motivo? O motivo é que não existe água suficiente. Nossa, é um motivo forte, tem uma história e tem uma situação, um contexto. Então, como se diz suficiente em inglês? Enough. Enough. There is enough water. Não há água suficiente. E aí o seu vocabulário vai crescendo conforme você vai fazendo esses processos aqui. Então vamos agora para a próxima frase. There are even huge sand dunes. Sand dunes. There are even huge sand dunes. As high as 180 meters. Mais uma vez.
There are even huge sand dunes, aliás, as high as 180 meters. O que está dizendo aqui? Há até imensas, ou existem até imensas dunas de areia, com até 180 metros de altura. Então, temos mais uma situação aqui. There are, há, ou existe, ou existem, depende da situação, se for no plural ou não. There are even, esse even aqui, até, ou mesmo, né? Existem até huge sand dunes. Então, sand, areia, dunes, duna, ou dunas, né? E aí eu destaquei essas três frases aqui, essas três palavras, porque elas podem ser novas para você. Então, o que é huge? Huge pode significar enorme, imenso, vasto, tem a ver com tamanho, com grandeza, né? É grande, huge, né? Gigante, gigantic, gigante, ou big, que é grande também, mas aqui foi usado huge. Poderia estar aqui a palavra big, né? Mas huge se encaixou melhor aqui, que é um pouco sinônimo. Então, huge tem a ver com tamanho. Então, é enorme, imenso, vasto, huge. Tão alto quanto, né, 180 metros. 180 meters. Metros. Digamos que a palavra metros, seja uma palavra nova para você. Agora, você sabe como falar em inglês metro. Metro, mirror. Metros, meters. Simples assim. High, alto, né? Highest, mais alto. Lembra daquela estruturinha que eu falei aqui, ó, logo no comecinho? Hot, quente. Hottest, mais quente. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Então você tem aqui a high, se colocasse o sufixo est, highest seria o quê? Mais alto. High, alto, highest, mais alto. Então, são estruturas que se repetem, cara, e você vai ficando cada vez melhor nisso aí conforme você vai vendo essa coisa, né, de forma repetitiva ali, sempre. Aqui, essa estrutura, as high, se fosse ao pé da letra, seria tão alto quanto, mais ou menos isso aí. Mas aí você não precisa seguir a coisa ao pé da letra, você traduz para o que melhor fica aqui no nosso português. Que para nós aqui é o quê? Com até, né, 180 metros de altura. As high as, com até tantos metros de altura. E tá tudo certo, tá ótimo. Então nós seguimos aqui para nossa última frase ou parágrafo dessa história. Então vamos ver o que acontece aqui. The average, já marquei uma palavra aqui que pode ser nova para você, né? Talvez seja. Você sabe o que significa average? Average. Então, guarda aí. The average temperature in the Sahara Desert is over 30 degrees. But it can be, né, me acompanha, but it can be as high. Olha de novo a estrutura. As high as 50 degrees during the hot period. Então, o que está dizendo aqui? Vamos com calma. Eu vou colocar aqui a tradução para você acompanhar mais, mas a gente vai deglutir isso aqui um pouco melhor, um pouco mais. Então, vamos colocar aqui. Olha, a temperatura média no deserto do Saara é acima de 30 graus, ou superior a 30 graus, mas pode chegar a 50 graus durante o período quente. Então, temos aí essa informação. Então vamos aos destaques, os destaques que eu fiz aqui. Você tem a palavra average. A palavra average pode significar médio, ou mediano, ou média, né? The average people, as pessoas medianas, as pessoas da média, average. Então, nesse caso aqui, média, temperatura média ou mediana, se encaixa perfeitamente. Então, a temperatura média ou mediana do deserto is
over. A palavra over aqui, ela pode significar, acompanha aqui, ó, estou aqui, a palavra over, ela pode significar sobre, acima, mais que, ou além de, algo que está a mais, né, que ultrapassa, alguma coisa relacionada a isso. Então, over, ou por cima, algo assim. Over, over. Nesse caso aqui, acima. Eu coloquei aqui, eu traduzi como acima. Você pode escolher o que você achar melhor aí. Vai comunicar. Olha, a temperatura média no deserto do Saara é acima ou além de 30 graus. 30 degrees. Mas pode chegar a 50 graus durante o período quente. But it can be as high, tão alto quanto 50 graus. Se fosse ao pé da letra. Mas você pode dizer o seguinte, mas pode chegar a 50 graus durante the hot period. Durante períodos quente, ou período quente, ou estação quente. Durante época quente, época mais quente, por aí vai. Então você tem essa compreensão. Você aprendeu aqui, talvez, como palavra nova, average, média, mediano, over, que pode significar sobre, acima, mais que, além de, por aí vai. Olha a quantidade de palavras novas que você adquiriu aqui. E qual é a situação aqui? Vamos supor que essas palavras que você aprendeu aqui, essas palavras que eu destaquei aqui, foram realmente palavras novas para você. É o seu primeiro contato com essas palavras que eu destaquei aqui. Como que acontece agora? Você aprendeu, mas quando você for ver essas palavras em outros contextos, provavelmente você não vai lembrar do significado delas. Assim, talvez alguma delas aqui vai marcar mais para você e aí você consegue buscar na mente ali com mais rapidez. Mas eu digo que boa parte dela você não vai lembrar logo no conteúdo seguinte. Qual é a situação? É você repetir. Repetition is the mother of skills. Repetition is the mother of skills. Como o Tony Robbins cita muito essa frase. Repetição é a mãe das habilidades. Meu amigo, minha amiga, o que você vai fazer aqui é repetir essa história. Você não vai ficar só nesse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui na descrição esse texto aqui para PDF para você baixar, para você ter acesso, e também o áudio, para você trabalhar o áudio, ouvir o áudio ali. O que você vai fazer? Você vai ouvir essa história repetidas vezes. Fica aí alguns dias, pelo menos uma semaninha ali. Se você pode mais, melhor ainda. E aí você vai ver que quanto mais você repete, você faz esse processo, mais você vai reter os vocabulários que você aprendeu aqui. E é assim que você vai evoluindo, vai construindo o seu vocabulário de forma muito mais profunda, porque como eu falei, a história tem esse poder de te dar essa compreensão com mais profundidade. Por quê? Por causa do contexto. A história, o nosso cérebro tem uma facilidade maior de acompanhar a história, de lembrar de uma história, de alguma coisa, um acontecimento. E as palavras novas que você está aprendendo, estando amarradas a isso aí, claro que você vai avançar muito mais. Então, repetição, meu amigo. Leia isso aqui, de preferência em voz alta, várias vezes, acompanhe essa história, ouve o áudio várias e várias vezes, vai deglutindo isso aqui, ó, e conforme você vai repetindo esse processo, mais você vai retendo esses vocabulários. E mais à frente, com outros conteúdos, você vai se deparar com essas mesmas palavras, e aí vai abrangendo. Seu vocabulário ele vai aumentando cada vez mais, e isso de forma natural. Veja bem, depois desse processo todo que a gente passou aqui, ó, no começo você teve um nível aí determinado de compreensão. Agora eu tenho certeza que você está muito mais familiarizado. Não é um milagre, a gente passou por um processo aqui que faz você realmente compreender. E aí basta você seguir esse processo para massificar ali na sua mente. Então agora eu vou colocar o áudio mais uma vez para você ouvir e você vai ver que aquele áudio que pode ter sido um bicho de 7 cabeças para muita gente aí, muita gente pode ter tido dificuldade para entender, e agora vai estar muito mais fácil. E conforme você repetir aí você mesmo depois, por conta própria, esse processo,
mais esse áudio vai ficar mais fácil ainda de você entender. Chega um momento que você entende tudo, cara, daquilo ali. É simplesmente efetivo dessa forma. Então ouça aí mais uma vez. The Sahara Desert is the hottest place in the world. It is in northern Africa and covers 11 countries. It is really hot there because it's near the equator. The desert is the same size as the United States. Only a few animals live there, like camels, goats, and vipers. And only a few plants can live there, like cactuses and olive trees. Not many people live there either, because there isn't enough water. There are even huge sand dunes as high as 180 meters. The average temperature in the Sahara Desert is over 30 degrees, but it can be as high as 50 degrees during the hot period. Show de bola! Eu tenho certeza que agora você entendeu muito mais essa bagaça aqui. Você entendeu muito mais esse conteúdo do que quando eu coloquei o áudio pela primeira vez lá. Tudo isso por conta de quê? Por conta desse processo aqui, que não é mágica, mas é algo efetivo que realmente faz você avançar no seu inglês, tanto na aquisição de vocabulário e também na compreensão como consequência. Agora, antes de a gente terminar esse vídeo, se você quer aprender inglês ainda mais rápido, existe uma forma de você fazer isso. Existe uma metodologia que pode fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido. E eu sempre recomendo essa metodologia para o pessoal que acompanha aqui o canal e que precisa aprender inglês um pouco mais rápido, né? E 5 vezes mais rápido, diga-se de passagem, não é um pouco mais rápido, é bem mais rápido, né? Então, se você quer um resultado maior, melhor e mais rápido no inglês, fica aí a minha recomendação para você dessa metodologia que pode acelerar o seu resultado 5 vezes mais rápido, principalmente para você que tem pouco tempo para estudar, meu amigo. Vai te ajudar muito. Quer aprender inglês 5 vezes mais rápido? É só você conferir o link da metodologia que eu recomendo para o pessoal aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E não se esqueça que eu vou deixar esse material aqui deste vídeo para você baixar aí e você seguir o processo. Não para aqui não, cara. Aqui é só o começo. Então, segue aí durante a semana, coloca o áudio no seu celular e manda ver essa bagaça aí para você, né, incorporar isso aqui, ó, esses vocabulários fazerem parte de você. A repetição vai te entregar isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!